Antes do vídeo começar, eu queria falar um pouco do patrocinador desse vídeo, que é a Nuvem, o melhor site pra você comprar keys dos jogos que você tá querendo. E aproveita que do dia 27 ao dia 6 tá rolando a Black Week. Mais de 3 mil jogos com até 95% de desconto. E com o cupom Black Nuvem você consegue 10% de desconto nos jogos da lista que está aí na descrição. Comprando pelo link me ajuda muito, viu? É isso, aproveitem o vídeo. No dia 29 de fevereiro de 2020, um youtuber que eu acompanhava faz um tempo abria mais uma live na Twitch. Só que dessa vez era uma coisa diferente de tudo que eu já tinha visto. Um RPG ao vivo chamado Ordem Paranormal. Até então eu só tinha ouvido falar sobre RPG, mas nunca tinha de fato jogado ou visto alguém jogar. E eu achei simplesmente incrível. Era como se fosse um videogame onde na verdade você é um dos personagens e onde você toma decisões com outras pessoas. E a primeira temporada de Ordem era bem simples. Na tela só tinha a webcam do mestre e dos jogadores. E durante 6 horas e meia que se passaram voando, ouvimos o Selbit narrando uma história para os seus amigos tomarem decisões bem duvidosas. Mestre, eu pego a arma e aponto pro Alex. E eu vou dar um tiro nele. Sim, eu acompanhei esse RPG desde o começo, quando era ainda tudo mato, há 4 anos atrás. Eu não podia imaginar que aquela história e aquele universo se tornariam algo tão importante não só pra mim, mas também pra muitas outras pessoas. E claro, principalmente pro Selbit. Eu sei que virou meio que moda na internet zoar quem gosta do RPG do Selbit, como se gostar disso fosse um guilty pleasure ou que é cringe gostar de um negócio com adultos jogando dadinhos e chorando por isso. Mas nesse vídeo eu queria explicar o porquê que eu gosto tanto desse projeto e do porquê eu senti tanta admiração pelo Selbit e principalmente pelo Rafael. E explicar porquê que eu gosto de Ordem assim como eu gosto de outras coisas como Zelda e Avatar: A Lenda de Aang. Bom, eu não acompanhei o Selbit pra valer na época que ele fazia gameplay e, bom, gritava muito, porque eu também não costumava consumir muito do YouTube na época. Eu passei muito mais tempo criando pro YouTube do que assistindo coisa. Mas é claro que eu conhecia os vídeos do Selbo. Selbit vs Barata, Selbit animado e, claro, o grande Minecraft 2016. Entre esses vídeos mais antigos já surgia alguns dos meus favoritos. A teoria do vídeo sobre Inside, o gênio que você não conhece e o grande Selbit o filme, que foi uma das coisas mais legais que eu vi na época, onde a gente já conseguia ver um pouco da criatividade do Selbit. E assim, 4 de julho de 2017, não acredite nas mentiras dele, mudou tudo pra mim. Pela primeira vez eu tava assistindo um conteúdo que parecia ter sido feito pra mim. Era tudo muito fascinante pensar como que os enigmas eram resolvidos e pensar como que o cara que fez tudo aquilo pensou em fazer tudo aquilo. Às vezes com uma pitada de coisas bizarras e assustadoras que deixava tudo muito mais interessante. E ver como o Selbit contava essas histórias como se fosse uma história de mistério que eu podia acompanhar a cada episódio novo que lançava, me fez criar essa admiração pelo estilo de conteúdo que ele criava e também pela criatividade que ele tinha. E ele passou a fazer muito mais disso, de contar sobre a história de um jogo. Tem um vídeo de Gorogoa, Gris, Nenhum Jogador Online, a incrível série de Simulacra que pegou todo mundo de surpresa na época quando ele teve a ideia de surpreender as pessoas que foram atrás de spoiler da história, mudando o final do jogo e pegando todo mundo de surpresa. E todo aquele lance dele sumir da internet, ficar postando enigma no Twitter, no Instagram, pra fingir aquela coisa que o Simulacra entrou nele. Conforme o tempo passava, você percebia que o conteúdo dele foi mudando pra algo mais confortável pra ele. Ele finalmente transparecia que tava amando fazer aquilo, e isso é muito importante pra um criador de conteúdo e principalmente pra um artista. É algo muito difícil de acontecer, você crescer fazendo o que você gosta e não o que tá em alta e que vai te trazer milhares de visualizações. Eu gosto muito de ver pessoas felizes e assistir aquele vídeo do Enigma do Selbit criança, onde ele explica como enigmas eram um jeito muito legal de conexão com o irmão dele e de como ele tava feliz que toda aquela coisa dos enigmas estava dando certo, me fez pensar, caramba, que legal que ele tá conseguindo crescer e ganhando visibilidade, fazendo algo que ele ama, criando coisas sobre algo que é tão importante pra ele. Ver alguém com conteúdo tão legal e com gostos tão parecidos com o meu, crescendo fazendo algo que ele gostava e que ele não sabia que ia dar certo, me dava uma sensação muito boa, de você ficar feliz e até muito orgulhoso daquela pessoa, mesmo sendo alguém que você nunca conheceu pessoalmente. E ainda mais estranho sentir isso por alguém que é mais novo que você. Sim, eu sou mais velho que o Selbit, e isso é loucura pra mim até hoje. E a chegada de Ordem Paranormal aumentou ainda mais esse sentimento de felicidade e admiração. Assim como eu admiro criadores de mundos incríveis como Rebecca Sugar, Alex Hirsch, Hayao Miyazaki, Ordem Paranormal me fez sim admirar o Selbit como um criador de outro mundo incrível. Ai, mas você tá colocando o Selbit no mesmo patamar que o Miyazaki? De coisas que eu gosto...
Sim, isso não é uma competição de qual obra é melhor ou superior, eu não ligo pra isso. Isso é só mais uma coisa que eu gosto entre tantas outras e que eu não entendo por que eu tenho que ter vergonha de gostar disso. É uma história muito legal que se passa num universo super interessante como várias outras obras por aí. Ai, mas são adultos chorando por personagens que não existem, isso é cringe. Você nunca chorou assistindo um filme, lendo um livro, jogando videogame? Geralmente quem fala esse tipo de coisa é porque não tá acostumado com mesas de RPG. Não sabem que muitas das vezes o sentimento que tá rolando ali é muito real. E eu sei disso porque eu era exatamente assim antes de começar a acompanhar o Ordem. Assistir a primeira temporada sem nunca ter tido contato com RPG foi sim muito estranho. Afinal de contas, eles não são atores, eles são só amigos jogando entre amigos. Era realmente uma coisa meio fora da curva, mas um episódio em específico mudou completamente tudo. E quem acompanha a Ordem Paranormal desde o começo vai saber exatamente do que eu tô falando. O começo do episódio 4 de O Segredo na Floresta, A Despedida. Esse momento mudou o RPG completamente. A partir daquele momento, a coisa ficou muito mais séria. Deixou de ser só uma galera tentando interpretar personagens que faziam decisões duvidosas para pessoas que conseguiram criar personagens profundos com falhas, sonhos, medos que pareciam tão reais a ponto de fazer a gente que tava assistindo sofrer pelo luto de uma pessoa que nunca existiu. Em algum momento do começo daquele episódio, eu não via mais o Calango falando o que o César poderia falar. Eu fechava os olhos e conseguia ouvir o César falando. E a partir daquele momento, eu entendi a magia do RPG e o que o Ordem era capaz de alcançar. Não é à toa que, por mais que não seja perfeita, O Segredo na Floresta ainda é a minha temporada favorita. Eu acho que eu nunca vou conseguir explicar a sensação que eu senti na hora que o Selbit estava narrando o surgimento do Deus da Morte. E pela primeira vez o Selbit meio que quebrou a quarta parede, fazendo uns tentáculos pretos aparecendo na tela. Simplesmente cinema. E depois disso, o Ordem só decolou, trazendo mais temporadas e expandindo ainda mais esse universo. Tivemos Desconjuração, Calamidade Parte 1, Segredo na Ilha, Sinais do Outro Lado, sempre elevando ainda mais o nível, trazendo respostas e ainda mais perguntas, personagens memoráveis, cenas emocionantes, chegando ao ponto em que o projeto passou a ter sessões presenciais em um estúdio totalmente adaptado e até trazendo convidados internacionais para a temporada quarentena, fazendo pessoas de fora do Brasil conhecer esse universo e até começar a assistir as temporadas antigas totalmente legendadas no YouTube. Pessoas que não falam português e que quiseram começar a acompanhar um RPG brasileiro. E isso tudo sempre com uma qualidade absurda de produção, trazendo talentos incríveis na parte da arte, cenários 3D, trilha sonora própria. Inclusive o Ordem não seria o que é se não fosse a equipe incrível por trás da produção. É sempre muito bom destacar essas pessoas. Era sempre muito bizarro ver o salto de qualidade de uma temporada pra outra. Além de blusas e camisas do RPG, tivemos também lançamentos de HQs totalmente ilustradas, contando um pouco mais da história. E claro, o livro de regras do RPG pra galera criar suas próprias aventuras, seus próprios personagens e seus próprios momentos memoráveis. Eu tenho certeza que foi por causa do Ordem que muitas pessoas começaram a jogar RPG e entrar mais em contato com esse mundo. Inclusive, a primeira vez que eu joguei RPG foi em uma mesa de Ordem. Conheçam a primeira personagem que eu criei numa mesa de RPG? A Haru Tanaka, ou para os mais íntimos, a Haru Panaka. E apesar de eu ainda jogar RPG meio travadão e com vergonha, foi um momento muito especial pra mim, a ponto de anos depois eu parar alguns dias antes do final de 2022 pra eu montar a minha própria mesa e mestrar pros meus amigos no ano novo. Infelizmente eu não consegui terminar ela por falta de tempo, mas eu aprendi uma coisa. Eu tava muito preocupado de criar uma coisa super bem produzida, uma história épica, vários plot twists, músicas específicas pra cada momento. Eu até fiz mapas desenhados à mão. Só precisava ser o melhor que eu conseguia fazer naquele momento e principalmente ser algo divertido pra mim e pros meus amigos. E foi exatamente isso que aconteceu, a gente se divertiu muito. E esse é o objetivo de um RPG. Na real, acredito que seja o objetivo de qualquer coisa que a gente faz. Se você conseguir fazer algo perfeito, beleza. Mas se não, faça o seu melhor
e se divirta com isso. E é exatamente isso que eu sentia que o Cellbit começou a fazer na época, de começar a falar sobre enigmas no YouTube, que era algo que ele gostava muito, e também trazer a primeira temporada de Ordem, que era muito simples. E com o tempo, conforme ele foi ganhando mais alcance com esse conteúdo e, claro, dinheiro, as produções foram elevando o nível de qualidade, até que o momento chegou e um grande anúncio acontecia. Em outubro de 2020, há 4 anos atrás, o financiamento coletivo de Enigma do Medo era anunciado no Catarse. O cara tava anunciando um videogame baseado no universo que ele criou, isso era loucura demais. E eu fico muito feliz e até orgulhoso de dizer que eu estava lá. Eu vi o projeto sendo financiado em menos de 24 horas depois do anúncio. Eu estava aqui, mano. Eu estava presente no momento em que batemos a meta em um dia. 3 dias depois eu vi ele bater a meta de 1 milhão. E em dezembro daquele mesmo ano eu vi o financiamento encerrar com uma marca de 4 milhões de reais, se tornando a maior campanha de crowdfunding em termos de arrecadação e de tempo de bater recorde. E agora, em 2024, 4 anos depois, sim, produzir videogame leva tempo pra caralho. Enigma do Medo finalmente ganha uma data de lançamento para o dia 28 de novembro. Que é hoje. Com o anúncio da data, eles também disponibilizaram uma demo pra gente ter um gostinho do que estava por vir. E é simplesmente o meu tipo de jogo, os conhecidos James Likes. Eu joguei a demo em live, sim, eu faço live aqui no YouTube e lá na Twitch. Que é horas. Aí esse aqui a gente não sabe ainda, que são os minutos. Mano, eu vou snipar, quer ver? Cellbit, me aguarde. Você conseguia ver em cada detalhe da demo o porquê que demorou 4 anos. Demorou não só porque o Cellbit queria entregar o melhor jogo possível pra quem apoiou, e também pela Covid, não sei, mas também porque o jogo tá lindo, com gráficos que misturam pixel art 2D e 3D e toda a ambientação dos cenários, luzes, sons, tudo combina muito e dá até uma cara única pro jogo. E uma das coisas mais importantes e impressionantes é que o jogo vai estar totalmente dublado em 3 línguas diferentes. Inclusive, a demo já estava completamente dublada para 3 línguas diferentes. Na dublagem brasileira, teremos participação de lendas da dublagem como Guilherme Briggs e Wendell Bezerra. Nesse vídeo do meu canal, eu falo um pouco da importância de localizar jogos para o máximo de pessoas possíveis, não só em texto, mas também pelo meio da dublagem. E ver um indie brasileiro com muito diálogo recebendo dublagem para 3 línguas diferentes é insano. Isso abre caminho para o jogo ser ainda mais conhecido lá fora, muito mais do que ele já é. O tanto de criador gringo que gravou vídeo ou fez live jogando, mostrando o jogo pra quem segue eles e criando esse interesse de pessoas fora do Brasil de irem atrás do projeto, sabendo que vão poder aproveitar o jogo na língua deles, e com isso irem atrás de conhecer o RPG Ordem Paranormal em si. Assim como o Grifo falou em um vídeo dele, Enigma do Medo pode mudar o cenário de jogos no Brasil, trazendo um destaque ainda mais pros talentos brasileiros. Afinal de contas, brasileiros sabem fazer jogos muito bons, e esse vai ser só mais um grande exemplo disso. Não, eu não acredito que vai ser o melhor jogo do universo, perfeito e sem defeitos, mas acredito sim que ele vai ser muito importante e vai chamar muita atenção. E no mínimo vai ser um jogo interessante e divertido de jogar, e isso é o que mais importa. Você pode ter a opinião que for sobre o Cellbit ou sobre Ordem Paranormal, mas é inegável a influência gigantesca que o Cellbit vem tendo num âmbito internacional, e que isso só tem a acrescentar a imagem brasileira no mundo dos jogos. E relaxa, eu sei de todas as problemáticas envolvendo o fandom de Ordem, mas sendo muito sincero, tem gente chata e insuportável em qualquer fandom de qualquer mídia por aí. Ou por acaso você nunca viu uma treta de fandom de anime ou uma coisa conhecida como guerra de consoles? E uma adição de última hora pra você que não sabe o que tá acontecendo, tá rolando um ARG, um mistério na vida real de Ordem Paranormal. Inclusive hoje, dia 28, o Cellbit abriu live à meia-noite com um timerzão de 16 horas. Esse ARG todo já tá acontecendo faz um bom tempo, acho que ele começou no começo de outubro, se eu não me engano, e é simplesmente bizarro o que o Cellbit conseguiu criar em questão de comunidade. São ARGs muito difíceis, muito complexos, mas todo dia tinha uma galera ali acordada, tipo de madrugada, tentando resolver, tentando ser criativo pra conseguir pensar como que poderiam resolver tudo aquilo. A galera passou não só por coisas simples como código Morse, mas também espectrogramas de áudio, PDFs de 500 páginas. Pra você ter uma noção, um brother fez
um modelo em 3D de um dos enigmas. Agora mesmo, durante a live, tá acontecendo um monte de coisa, coisas estão aparecendo, áudios estão sendo tocados, e a galera tá desde a meia-noite tentando descobrir o que os áudios falam, estão acompanhando e escrevendo e catalogando tudo que tá acontecendo. Mas a parte mais foda desse ARG todo é que certos cartazes de procurado começaram a aparecer pelo Brasil e por vários outros países no mundo. E cada um desses cartazes tinha um número que, se você ligasse, dava um áudio com um enigma e continuava todo o negócio. Então a galera saiu correndo atrás desses cartazes pra poder tirar foto e mandar pro Discord, e a galera poder anotar o número, ligar pro número e ver o que o número dizia. E tinha cartazes tipo aqui no Brasil, em São Paulo, Porto Alegre, João Pessoa, mas também tinha cartazes na cidade do México, Estados Unidos, Japão, França. Infelizmente alguns desses cartazes foram roubados porque algumas pessoas só querem estragar toda a brincadeira, mas os cartazes que foram achados pelos fãs, pela galera que tá participando disso tudo. A galera saía tipo de madrugada de casa pra ir atrás do cartazes, como um cara na França que saiu a 1 da manhã, se não me engano, e pegou um trem de 2 horas pra chegar no local. E ele conseguiu, ele achou o cartaz, tirou foto, e agora ele tem o único cartaz da França que já existiu nesse ARG todo. Pra mim, a coisa mais foda desse ARG todo foi que um amigo meu participou. O Eren basicamente tinha acabado de sair de uma sessão de RPG e viu um tweet do Bastê falando que tinha uns cartazes espalhados pelo Brasil, e tinha um em João Pessoa, que é onde ele morava. E o cartaz estava simplesmente em uma faculdade que ele tava conversando com a gente naquele dia mesmo de manhã. Eu consegui pagar um Uber pra ele, e ele foi até o local, tipo, de noite, acho que era 7 horas da noite. Ele chegou lá, ficou filmando o local pra gente tentar guiar ele pra onde o cartaz poderia estar, e ele conseguiu achar, ele achou o cartaz, ele tirou foto, ele mandou pra galera do Discord, a galera deu reação, falando que ele era um herói, e ele voltou pra casa todo feliz, falando que ia emoldurar aquele pedaço de papel, que é só um pedaço de papel no final das contas, mas todo o negócio por trás, todo o significado fazia ele ser muito mais especial. E tipo, muito desses cartazes fora do Brasil que foram encontrados, sim, foram encontrados por fãs brasileiros que moravam nesses países, mas teve uma menina no México, por exemplo, que ela falava espanhol e ela foi atrás pra tentar ajudar a gente. A gente teve que falar em inglês e espanhol com ela pra guiar ela onde que tava o cartaz, e ela achou e tirou foto e tudo mais, então foi tudo um momento muito foda. Como eu já disse, eu sei de todas as problemáticas envolvendo o fandom de Ordem Paranormal, mas ao mesmo tempo é impressionante o que o Cellbit conseguiu fazer em questão de comunidade. Tem a parte podre, tem a parte insuportável das pessoas, mas ao mesmo tempo tem essa parte em específico que quer muito participar, tem essa iniciativa, tem essa vontade de participar e tentar descobrir junto com todo mundo. Tipo, não é só um grupo do Discord que tá tentando descobrir, não, é um monte de gente. É muito legal ver esse senso de comunidade que o Ordem tem, e eu simplesmente fico muito feliz de fazer parte disso. Eu realmente tô bem feliz pelo Cellbit e por toda essa conquista de poder realizar um grande sonho dele. Tenho certeza que não só ele, como toda a galera da Domativa deram tudo de si pra trazer a melhor experiência possível. Eu não tenho ideia de como ele tá se sentindo agora, mas deve ser muito louco realizar um sonho tão grande assim, e principalmente um sonho tão antigo. Eu espero que eu possa sentir algo assim quando eu conseguir a placa de 100 mil inscritos do YouTube. Esse sonho me acompanha desde 2013. Vai ser muito foda. Eu sou o James, muito obrigado por assistir esse vídeo. Como sempre, não esquece de deixar um like e também se inscrever se você gostou pra continuar acompanhando os meus vídeos. Se por acaso você quiser apoiar meu trabalho financeiramente, todo mês você pode assinar o meu Streamar. Como eu não tenho membros e monetização ainda no YouTube, você pode me apoiar e receber recompensas diferentes. Um beijo gigantesco a todos os apoiadores que são os responsáveis por esse canal continuar. E se por acaso você aí que é uma Kid Enigma do Medo, não esquece de passar na Nuvem, que é o melhor site de compra de kits de jogos. Inclusive é graças a eles que hoje eu vou estar sorteando 2 bundles do medo em live. Inclusive hoje, dia 28, eu vou estar ao vivo jogando Enigma do Medo de cosplay de Agatha. Então se você tá vendo esse vídeo no lançamento, não esquece de me seguir nas redes sociais pra saber se eu já tô ao vivo. Sempre bom lembrar que eu faço live tanto no YouTube quanto na Twitch. Muito obrigado pelo apoio e vejo vocês num próximo vídeo. Tchau, tchau.